Hoje, a gente vai mergulhar fundo num projeto que parece saído de um roteiro de ficção científica. É basicamente um plano para criar uma inteligência artificial unificada para gerenciar, bom, praticamente tudo no planeta. Vamos juntos desconstruir como essa ideia monumental foi pensada. Ok, vamos começar pelo nome oficial do projeto. É um trava-línguas, né? Parece que foi feito para a gente não entender de primeiro. Mas é justamente aqui que a gente começa a sacar a ambição por trás de tudo. O nosso trabalho vai ser decifrar esse quebra-cabeça de palavras. Para a gente não se perder nessa estrutura gigantesca, vamos dividir a análise em 5 partes. Primeiro, a visão total. Depois, vamos dar uma espiada no painel de controle. Em seguida, a gente abre o capô para ver a tecnologia. Aí vamos entender quem teria as chaves do sistema, falando de soberania digital. E, por fim, a parte que talvez seja a mais surpreendente. Como tudo isso seria, de fato, implementado. Então, bora lá. Começando pela primeira parte, a visão total. E se preparem porque o escopo do que a gente vai ver aqui, conhecido como SOIG ou UniConnect Hub, é diferente de quase tudo que já se imaginou. A ambição aqui é total. O sistema foi pensado para analisar e gerenciar praticamente todas as áreas da sociedade: saúde, finanças, engenharia, educação. A documentação vai muito além. Ela fala em analisar textos religiosos complexos, tipo a Bíblia, em suas línguas originais, e mergulhar em direito canônico, psicanálise e até gastronomia. A ideia não é só conectar os pontos, mas criar um sistema que enxerga todos eles ao mesmo tempo. E a escala não para por aí, não. As palavras-chave que definem o projeto são grandiosas, global, interplanetário, quântico. A gente está falando de uma visão que vai da análise de dados aqui na esquina até a logística entre planetas. É um escopo que desafia a nossa imaginação. Mas como alguém conseguiria interagir com uma coisa tão grande e complexa? A resposta, segundo plano, estaria numa única interface central, o tal do UniConnect Hub. Pensem num painel de controle único, com uma estética descrita como cyberpunk/neon. A proposta é juntar todas as nossas interações digitais, WhatsApp, X, Instagram, tudo num lugar só. Um chat central, um mapa global com rastreamento em tempo real, tradução simultânea, basicamente um único portal de entrada e saída para todo o nosso fluxo de informação digital. Certo, a visão é gigantesca. Mas que tipo de tecnologia sustentaria uma coisa dessas? Vamos agora mergulhar no motor do sistema para entender as peças que fariam isso tudo funcionar. Um dos pilares da segurança citados é o protocolo Zero Knowledge Proof, ou prova de conhecimento zero. Traduzindo, isso significa que o sistema poderia verificar uma informação sem precisar ver o dado original. É como provar que você tem a chave de um cofre sem precisar mostrar a chave para ninguém, garantindo a privacidade. O projeto usa o termo login de nível militar, o que soa bem impressionante, né? Mas quando a gente olha os detalhes, o que vemos são tecnologias de segurança que já existem e são muito robustas. Autenticação moderna, senhas fortes, verificação em 2 etapas obrigatória. Ou seja, não há uma tecnologia de outro mundo, mas sim uma aplicação bem rigorosa dos melhores padrões que a gente tem hoje. E agora chegamos numa parte muito curiosa. Aqui a gente vê como termos que soam como ficção científica são, na verdade, nomes para processos técnicos bem específicos. Fuga quântica, por exemplo, é, na verdade, um isolamento de seção. Comunicação quântica, no fim das contas, se traduz em modelagem matemática. Isso mostra uma ponte bem interessante entre a visão grandiosa e a realidade técnica. Bom, ter a tecnologia é uma coisa, mas para um sistema dessa escala funcionar de verdade, ele precisa de algo tão importante quanto autoridade e legitimidade. Vamos então para a quarta parte que fala exatamente disso, a soberania digital. E a documentação é bem clara sobre quem é o titular intelectual e o detentor da patente de todo esse ecossistema, Antônio Alves Rodrigues Júnior. Para construir essa legitimidade toda, o projeto se baseia no que ele chama de pilha de soberania legal, que a gente vê aqui na tabela. São várias camadas de tecnologias para garantir segurança e autoridade. Por exemplo, a ideia é usar carimbos de tempo via satélite para provar que um dado existia num momento exato. E olha só que interessante, criptografia pós-quântica, que já foi pensada para resistir a ataques de computadores que ainda nem foram inventados. E além da tecnologia, o projeto afirma que seguiria uma série de leis importantes, como a nossa LGPD e a GDPR da Europa. Mas o mais curioso aqui é a menção ao Tratado do Espaço Sideral de 1967, o que só reforça aquela ambição interplanetária. Ok, chegamos à última parte, e talvez a mais reveladora de todas, o plano de implementação. Como é que todos esses conceitos quânticos e planos grandiosos se conectam com o mundo real? A resposta está nas APIs públicas.
E aqui está o grande pulo do gato. Como é que um sistema tão poderoso seria alimentado? A resposta é surpreendentemente pé no chão. APIs públicas. Fontes de dados da NASA, de clima, do mercado financeiro, do Twitter. Dados que, em sua maioria, são abertos, legais e acessíveis para qualquer pessoa programar hoje. Então, o ponto crucial é este sistema, com toda a sua ambição quântica e interplanetária, no fundo foi projetado para ser construído sobre uma base de dados que já é pública. Existe aqui uma tensão muito interessante entre a visão quase de ficção científica e a sua fundação em ferramentas e dados que já existem e estão por aí. Isso tudo nos leva à grande pergunta que fica no ar. O que estamos vendo aqui? O projeto de uma utopia digital? Um futuro de dados interligados para o bem de todos? Ou será que é uma fantasia tecnológica grandiosa demais para se tornar real? A análise dos documentos mostra um pouco dos dois lados. E talvez a resposta final dependa de uma outra pergunta. Quem estaria no controle de tudo isso?